Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória a Jesus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, ouvintes da palavra de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu desejo para todos vocês, meus amados irmãos e ouvintes, um próspero ano novo. Estamos já chegando no finalzinho do ano de 2024 e já está aí o ano de 2025. Eu desejo para os meus irmãos, em primeiro lugar, melhoras espiritual. E as demais coisas Deus vai acrescentar, vai continuar acrescentando em tua vida. E aos ouvintes, eu desejo o mesmo, mas com um conselho a vocês. Ouvintes, tomem uma decisão. Abram o coração e aceitem Jesus como único e suficiente Salvador. Até aqui Ele te esperou, até aqui Ele tem te dado oportunidade. Então não percam oportunidade, se possível, abra o coração, aceite Jesus antes de iniciar o novo ano, porque Jesus está às portas. Breve, Ele vem buscar a sua igreja. E isto pode acontecer até mesmo ainda nesta noite. Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos, aleluia, estar preparado dia após dia, porque Jesus está voltando. Enfim, meus amados irmãos, bem-vindos nesta noite para mais uma meditação da palavra do Senhor. É um prazer, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, de me reunir com vocês, aleluia, para a meditação da palavra do Senhor. Temos nesta noite mais uma palavra para a reflexão de cada um. No livro de Êxodo, convido meus irmãos a abrir o teu livro, tua Bíblia, no livro de Êxodo. Glória a Jesus. Uma rápida meditação para o nosso meio espiritual. Êxodo, capítulo 20. Glória a Jesus. Sou grato a Deus por esta oportunidade e eu te agradeço, meu irmão e minha irmã, por permitir que eu entre no teu lar, através da via internet, para levar ao teu coração mais uma palavra. Êxodo, capítulo 20. Louvado seja Deus, somente o versículo 16. Capítulo 20, versículo 16. Glória a Jesus. Aleluia. Aonde se encontra registrado a palavra do Senhor. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Glória a Jesus. Oramos um minutinho de oração para adentrarmos na ministração, no ensino da palavra nesta noite. Se possível, aí na tua casa, fecha o teu olho, levante as tuas mãos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento abençoado e sagrado, Senhor, aqui está a tua palavra, meu Deus, e eu peço a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança este irmão, esta irmã, Senhor,
Alcance esta pessoa nesta hora, meu Deus e Pai, e que Teu Espírito Santo possa fazer a cada uma delas entender a Tua palavra nesta noite, Pai. É em nome do Senhor Jesus que juntos oramos, te agradecendo hoje e sempre, Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós vivemos em um mundo onde há uma guerra constante. Meus amados irmãos, onde são separados os melhores amigos. Onde, meus amados irmãos, pessoas são traídas. Meus irmãos, aonde tem acontecido neste mundo em que nós vivemos, até mesmo morte. Onde tem havido, meus amados irmãos, casamentos destruídos. Meus amados irmãos, enfim, vivemos em um mundo em que tem acontecido muitas desgraças. É uma palavra pesada, meus irmãos, mas muita desgraça tem acontecido, está acontecendo no mundo em que nós vivemos. Sabe por quê, meus amados? Por causa de falsas testemunhas. Por causa de falsas testemunhas, meus amados irmãos. Nesta noite abençoada e sagrada, nós estamos nos deparando com o nono mandamento. O nono mandamento que o nosso Deus deixou. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Meus irmãos, a vida de muitas e muitas pessoas foram destruídas porque alguém não vigiou, deu falso testemunho contra aquela pessoa, levantou, meus irmãos, uma calúnia contra aquela pessoa, e meus amados irmãos, aquela pessoa não suportou e ela acabou. Meus amados irmãos, se era crente, entrou em declínio espiritual. Meus amados irmãos, e se não era crente, esta pessoa, da mesma forma, quase que da mesma forma, ela perdeu a direção. Por quê? Por causa da falsa testemunha. Meus irmãos, este nono mandamento, louvado seja Deus, meus amados irmãos, protege o nome e a reputação do próximo. Meus irmãos, aí está um ponto, louvado seja Deus, que Deus requer de mim e requer de você. Pois em todas as áreas, meus amados irmãos, em todas as áreas, no meio evangélico e fora do meio evangélico, está acontecendo uma luta travada. Onde pessoas, meus amados irmãos, que dão um lado para Satanás, elas caluniam o próximo. Meus amados irmãos, para conseguir a posição do próximo, elas caluniam, elas levantam um falso testemunho, elas fazem de tudo para ficar no lugar do próximo, para puxar o tapete do próximo. Meus amados irmãos, em todas as áreas, em empresas, meus amados irmãos, em todas as áreas, as pessoas lutam para acabar com a reputação do próximo. Elas pelejam para que o próximo perca o crédito. Elas pelejam para sujar o nome do próximo. E isto é uma abominação a Deus. Se nesta noite eu estiver falando com alguém que você levantou uma falsa testemunha para arruinar alguém,
Levantar uma falsa testemunha é o mesmo que mentir. Isto é abominação aos olhos do Senhor. Este novo mandamento, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, e é uma proteção, o nome e a reputação do próximo. Ninguém deve fazer declarações falsas a respeito do caráter ou dos atos de outras pessoas. Devemos falar de modo justo e honesto a respeito de quem quer que seja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, ainda que você veja alguém aprontando, em outras palavras, ainda que você veja com teus olhos alguém fazendo más obras, alguém fazendo coisas erradas, meus amados irmãos, só existe uma pessoa que você pode contar para ela e para mais ninguém. Somente para uma pessoa que você ganha a liberdade de contar, de falar para aquela pessoa. E esta pessoa é o divino Salvador. Esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Você vai levar o malfeitor para a presença de Deus em oração. Você vai falar com Deus em oração a favor daquela pessoa que está vivendo com práticas más. Mas não cabe a você falar contra ela. Não cabe a você falar absolutamente nada, porque só o Senhor Jesus é juiz. Até porque só o Senhor Jesus pode resolver a causa. Até porque só o Senhor Jesus pode libertar aquela pessoa. Não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Quantas falsas testemunhas levantaram contra Jesus? Quantas e quantas falsas testemunhas também contra os profetas? A igreja primitiva. Meus amados irmãos, todos ou praticamente quase todos foram alvos. Meus amados irmãos, de falsa testemunha. Fizeram de tudo, meus amados irmãos, dando testemunha falsa. Meus amados irmãos, isto é uma abominação contra o Senhor. E nós vemos, meus amados irmãos, louvados a Deus, que isto é o 9º mandamento. Ordenança do Senhor: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque Jesus disse para nós amar o nosso próximo. E quem dá falso testemunha contra o teu próximo não está amando o teu próximo. E é claro, não está amando nem mesmo Deus. Nós vemos na poderosa palavra do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, louvado seja Deus, aleluia. Quem são as pessoas caluniadoras? Quem são as pessoas que levantam falsos testemunhos? Quem são as pessoas mentirosas? Não sou eu que estou dizendo, mas no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, o Senhor disse que eles são filhos do diabo, porque o diabo mente desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E todos quantos levantam falso testemunho do teu próximo, vou dizer algo muito pesado aqui, meus amados irmãos, mas é uma realidade. Quem levanta falsa testemunha contra o teu próximo, meus amados, é filho do diabo. Não é filho de Deus, mas sim filho do diabo. Foi Jesus que disse. Foi o Senhor Jesus que disse. Louvado seja o nome do Eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos,
Nós vemos aqui na santa palavra do Senhor, aleluia, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem sabe nesta noite eu estou falando com alguém que você arruinou alguém por causa de uma palavra. Você arruinou alguém por causa da tua boca. Você deixou Satanás te usar. Você falou alguma coisa contra aquela pessoa e aquela pessoa era inocente. E você acabou jogando aquela pessoa para baixo. Você acabou com aquela pessoa. Mas de repente você levantou falso testemunho contra uma pessoa que não era crente. E quem sabe aquela pessoa já estava começando a ficar voltado para Deus, mas por causa da falsa testemunha, aquela pessoa se afastou e não quis saber de aceitar o Deus que nós adoramos. Meus amados irmãos, vocês estão olhando para a pessoa nesta noite que foi alvo de testemunhas falsas. Muitas pessoas levantaram falsas testemunhas. Meus amados irmãos, saindo da cidade que eu moro, que é Tietê, indo para Sorocaba, e também indo para Louvado a Deus, Campinas, homens que viajaram levando falsa testemunha a respeito da minha pessoa para o meu líder na obra de Deus. Aonde aquele líder, eles deram ouvidos, acreditaram em falsas testemunhas. Meus amados irmãos, mas em tudo isto, o Senhor Jesus me assistiu, Ele me fortaleceu, e olha eu aqui nesta noite falando com meus irmãos. Estou alegre, até que o Senhor tem me ajudado. O adversário não conseguiu me derrubar através de falsa testemunha, mas maior na minha vida e na tua é o Espírito Santo. Que eu e você não venha a ser mais um caluniador, mas um que levante falsa testemunha contra o próximo. Jesus, o nosso Senhor, Ele está voltando. Leiam comigo Levíticos 19, o versículo 16. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Louvado seja Deus. Levíticos 19, versículo 16. Glória a Jesus. Levítico 19, versículo 16, meus amados, está escrito da seguinte maneira: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. O que quer dizer a palavra mexeriqueiro? Quer dizer fofoqueiro, pessoas fofoqueiras. Quantas pessoas, meus amados irmãos, ao terminar o culto, do lado de fora, após o culto, elas vão fofocar da vida do próximo, levantando falsa testemunha, mentindo acerca da vida do próximo. E muitos até mesmo dentro do templo, dentro da casa de oração, lá elas ficam fofocando do próximo, levantando falsa testemunha, muitas das vezes mentindo. Mas ainda que essas pessoas estejam erradas, eu volto a dizer para meus irmãos nesta noite, não cabe a mim e nem você falar nada. Falar nada para ninguém, mas falar para Jesus em oração. Apresentar elas para Jesus, porque Jesus, Ele é transformador, Ele é libertador de vidas. Ele liberta, Ele levanta, Ele fortalece. Mas eu e você não é diferente.
eu e você é diferente. Se a gente dá falso testemunho contra elas, se levantar contra elas com palavras mentirosas, falsas, sabe o que eu e você vai fazer? Vamos matar aquela pessoa. E aquela pessoa tem uma alma preciosa. Meus irmãos, quantas e quantas vezes levantaram falsa testemunha contra mim na obra de Deus? Satanás tentando me derrubar. Quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, na empresa onde eu trabalho, pessoas levantaram falsa testemunha de mim para eu perder o emprego, o patrão mandar eu ir embora. Mas por que não conseguiram o que queriam comigo? Porque, meus irmãos, a gente tem procurado viver na presença de Cristo. A gente tem procurado, meus irmãos, ficar alicerçado na rocha. Mas, e se eu fosse um crente fraco? Se eu fosse uma pessoa fraca, meus irmãos, uma pessoa que não orasse, não meditasse a palavra, qual seria a minha situação, meus irmãos? A minha vida teria virado uma desgraça. Eu teria caído já, desviado da presença do Senhor. Mas graças a Deus que o Espírito Santo revelou a palavra de Deus para mim. Então é mister isto acontecer contra eu e contra você. Só que eu e você, a gente não pode fazer isso. Que a gente seja alvo, mas nós não vamos pegar alguém como alvo nosso. Se levantar um testemunho contra você, meu irmão, você não vai pagar o mal com o mal. Ore a Deus, deixa para lá. Está entendendo, irmãos? Que levantem falso testemunho contra nós. Vamos orar por eles, mas eu e você não. Vamos ficar na nossa, glorificando o nome do Senhor. Está entendendo, irmãos? Caso contrário, homens e mulheres que levantam falso testemunho do próximo, quero dizer esta noite, são filhos do diabo. Deus que tenha misericórdia. Deus coloca a mão no estreito, meus irmãos. Se a pessoa está errada, não cabe a você falar nada. Para ele não, mas fale com Deus. E se a pessoa for inocente, da mesma forma, não cabe, aleluia, a você. É pior ainda. Se a pessoa é inocente, é pior ainda, porque se a pessoa é inocente, você se complica mais porque você está mexendo com Deus. Porque você vai estar pisando no 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então vamos vigiar, meus amados. Vamos vigiar, porque Jesus, nosso Senhor, Ele está voltando. E uma multidão em cima da terra já pisaram neste 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Um monte de gente já pisaram neste 9º mandamento. E que eu e você não venha ser mais um a pisar. Mas vamos vigiar, porque Jesus, Ele está voltando. Meus amados, fica esta palavra para a tua meditação aqui nesta noite. Aleluia. Se você levantou falso testemunho contra alguém, se arrependa, porque Jesus ainda não voltou. Se arrependa no teu coração, peça perdão a Deus, e na próxima oportunidade vá até aquela pessoa e peça perdão para ela. Amém? Louvado seja Deus. Faça isto antes que aconteça o arrebatamento da igreja e você fique para trás. Deus que tem misericórdia, meus irmãos. Esta é a palavra nesta noite para a tua reflexão. Deus te abençoe a todos e eu te aguardo na próxima conexão. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.